E aí, habitantes da diversidade, hoje a gente está aqui para falar de um tema super crucial na pauta de ESG, que é a comunicação. E para isso eu chamei 3 pessoas incríveis para poder falar um pouquinho sobre isso com a gente. Então eu vou começar com a Marina, para ela se apresentar um pouquinho para vocês, e aí a gente falar um pouquinho sobre o tema de comunicação, tá bom? Olá, gente. Muito obrigada, Tamara, pelo convite. Eu sou a Marina Dairel, eu sou uma mulher branca, dos cabelos loiros cacheados um pouquinho abaixo da linha do ombro, tenho olhos castanhos e estou vestindo uma blusa bege e um blazer também bege. Eu sou consultora de diversidade, equidade, inclusão e comunicação, sou formada em jornalismo, então tenho esse background aí de comunicação e estou muito animada para bater esse papo aqui com vocês. Ai, obrigada, Má. Estou super feliz de você estar aqui com a gente também. João, você pode falar um pouquinho sobre você também? Claro, para mim é uma honra estar aqui. Estou muito feliz com esse projeto e estar aqui fazendo parte disso. Eu sou o João Marco, eu tenho formação em design. Começou assim, sempre uma criança muito provocativa, muito tentando entender os mistérios do universo, e o design me levou para esse lugar, assim, de como construir métodos e processos para a gente criar o futuro que a gente quer que exista, né? Então, eu me formei em design, depois me especializei em soft skills, gestão de negócios através de soft skills, e hoje trabalho com inovação, criatividade, entendendo como a comunicação pode ser uma ferramenta para a gente transformar as empresas, as pessoas e a gente mesmo também, né? Perfeito, João. Um prazer ter você aqui, né? O João é meu amigo também pessoal, então estou super feliz de vocês estarem aqui comigo. E aí, nessa trajetória toda, né, de diversidade, eu tive o prazer de conhecer Beto, né? Beto vem trabalhando a pauta LGBT em específico já há alguns anos. E, Beto, eu queria que você contasse aqui para o pessoal o que você faz hoje, o que você já fez também, que tem bastante coisa incrível. Lógico. A minha área é justamente economia criativa e empreendedorismo, né? Mas eu estou, de repente, do outro lado, onde é criados conceitos, né? Então, assim, eu participei de várias criações de políticas públicas, né? Narrativas, coisas assim interessantes que realmente mudaram a cara do Brasil, como nos anos 90, quando a gente começou a falar do GLS, né? Que hoje é LGBTQI+, né? Todo esse posicionamento. A própria pauta da economia criativa brasileira, né, já que a gente foi o primeiro evento, né, o Mercado Mundo Mix, a abordar esse tema há 30 anos atrás, um pouco mais junto com o aparecimento dessa tendência na Europa, né? E a gente trabalha justamente com projetos, né, que unem um conteúdo junto com ativismo, né? Então essa é a minha participação. Perfeito, já sabem que dá uma mesa aqui de projeto criativo, né? Então, estou super feliz mais uma vez de estar aqui com vocês. E agora eu vou direcionar uma pergunta para os 3, tá? Queria que vocês contassem quais são os maiores desafios da comunicação em relação à pauta de ESG hoje. O que vocês enxergam de oportunidade dentro dessa pauta? Acho que o maior desafio é a gente conseguir comunicar o que a gente tem feito em ESG sem parecer vazio demais, né? Porque eu acho que quando a gente fala de gestão de marca, de reputação, juntando com a ESG, uma coisa que é muito comum de acontecer é as pessoas falarem: a gente não pode falar disso, porque senão vira marketing de fachada. E sim, muitas empresas fazem marketing de fachada, então eu acho que o objetivo é se evitar isso. Mas, por outro lado, a gente precisa falar, porque a partir do momento que qualquer empresa está investindo alguma coisa em qualquer área, então, nesse caso no ESG, ela vai querer comunicar isso. Eu acho que faz todo sentido comunicar isso. Primeiro, a gente precisa comunicar com quem compra da gente. Então, faz sentido, né? A gente tem pesquisas que mostram que as pessoas estão interessadas em vários aspectos ali do ESG e que isso muda o comportamento de compra delas. Segundo, a gente precisa comunicar para as pessoas que querem trabalhar com a gente. Então, a gente está falando de marca empregadora, a gente quer atrair talentos. E terceiro, a gente quer comunicar para investidores. Então, a gente precisa criar narrativas para essa comunicação, para construir essa reputação em torno do ESG também. Então, acho que quando é bem feito, é válido, é ótimo. O desafio aí é fazer com que o ESG ele vá além da comunicação, porque nenhuma estratégia de ESG ela pode começar e terminar na comunicação, mas a comunicação vai perpassar o ESG por um todo. Acho que é isso. Perfeita a sua colocação. E acontece muito, né, das pessoas criarem conteúdos, contar uma história e no dia a dia ali, passa junho e acabou, né? Então, João, você pode trazer um pouquinho da sua experiência também? Claro. Uma coisa que eu reparo que acontece muito é que as empresas, elas precisam fazer parte, né? Então, o mundo está falando de ESG, vamos implementar ESG. E aí que acontece o grande erro que acontece nas empresas que a gente vê nos projetos. Existe uma hierarquização dos projetos, onde a alta liderança vai falar: a gente precisa ser essa questão, essa política, e vai colocando isso
goela abaixo por todas as categorias. Então, as pessoas elas acabam participando desse tal ESG sem saber que está participando. Enquanto o ESG pode vir a partir de uma perspectiva muito coletiva, colaborativa, de como as pessoas conseguem mostrar suas perspectivas. Afinal, né, quando a gente fala de marca, quando a gente fala de negócio, as pessoas que trabalham dentro das empresas estão super preparadas, estão contratadas para dar dinheiro para a empresa. Ou seja, se elas tivessem um treinamento adequado, elas estariam preparadas para entender os planejamentos, as especificações do negócio. Só que isso não acontece. Então, elas têm que só que obedecer e não podem questionar, não podem participar do planejamento não só de comunicação, mas da ação efetiva, né, do compromisso efetivo real que a empresa tem com a sustentabilidade, tem com as suas práticas de responsabilidade. Então, eu acho que a gente ainda está numa mentalidade de empresas que elas querem mostrar mais do que fazer, né? E quando a gente dá esse poder para as pessoas que trabalham na empresa, a gente vê que quando as marcas fazem isso, são marcas que estão liderando em inovação, são marcas que estão liderando em práticas de sustentabilidade, em práticas de diversidade, porque a inovação está altamente ligada a isso. Então, essa é um pouco da experiência que eu vejo. Ótimo. E eu tenho uma experiência pessoal, inclusive, que fez muita diferença na cultura organizacional, que é a gente trazer para todos os projetos um olhar de ESG. Na época era só sustentabilidade, né? Sim. Mas era um motor de qualquer projeto que você for fazer, você agregar, e dessa forma a gente descentralizava, né, esse poder da sustentabilidade para cada um que está ali dentro da empresa poder cooperar também. Então, Sim. super em linha. Achei incrível que você trouxe. E você, Beto, qual o desafio que você acha que é o maior hoje? Eu acho que dentro das 3 letras eu sempre trabalho mais na primeira, né, que é a acessibilidade de oportunidades, né. Também vejo, que nem a Marina falou, né, existe uma procura por esse tipo de produto. As empresas, ninguém é bonzinho, né? Assim, hoje em dia, o novo consumidor, todo mundo sabe, aí a pessoa que tem menos de 30 anos, ela realmente se preocupa com toda a cadeia, né? Então, acho que a gente está numa interface, sim, entre o que é só marketing, né, e o que é realidade, mas não tem como escapar da realidade, entendeu? Então, por exemplo, quando você faz uma feira, tipo da parada, entendeu? Você convoca ali, né, meu papel um pouco nessa parte foi fazer realmente ter verdade naquilo, né? Então, assim, é uma feira para a diversidade, então os expositores têm que ser LGBT, né? Assim, não dá para você ter uma feira que as pessoas vão lá vender bandeira de arco-íris, né? Então, assim, eu acho que toda essa construção, ela passa quando realmente tem uma verdade dentro do processo, né? Mas eu acho que é mais fácil para as marcas pequenas, né? E quem sabe que serão as novas marcas do futuro se adaptarem a essa realidade, às vezes, do que uma multinacional, né? Assim, eu mesmo, o ano passado, eu dei uma entrevista para a CNN falando sobre o pinkwashing, né? Porque, assim, a questão realmente, por isso está tendo esse retrocesso, né, muito forte, principalmente vindo pelas empresas americanas dos Estados Unidos, porque começou também, sei lá, no mês do orgulho, que é junho, né? Começou a parecer tipo festa junina, né? Então todo mundo veste a bandeira de arco-íris, não sei o quê, vende seu produto. Bate o leque. E virou, o que eu acho, isso é caricato, né? Que nem o carnaval, que nem o Dia das Mães, né? Eu acho que, óbvio que não dá para ser pauta chata, tem que ser uma pauta legal, inclusiva, né? Mas isso também é um pouco demais. Tanto que esse ano realmente já se percebeu uma retração total do investimento na diversidade. Isso só comprova realmente que as empresas faziam isso mais como um ato comercial, um pseudo político, do que a verdade, porque é só ver esse ano tudo que aconteceu, não só no Brasil como nas paradas fora do Brasil, assim, que todo mundo tirou o pé, né? Então volta agora na nossa mão, dos ativistas um pouco, né, isso. E que eu acho que também está de bom tom, assim. Meio isso. Perfeito, perfeito. Aproveitando, né, essa pauta, eu queria trazer para vocês o seguinte desafio que eu venho percebendo, né? Hoje, no Brasil, a gente tem, obviamente, os investimentos das empresas, né, que vão olhar para a pauta de diversidade, de sustentabilidade, mas também tem o lado do governo, né, que apoia iniciativas e tudo mais. Olhando para todo esse espectro que a gente está falando agora, eu queria que vocês trouxessem para mim o que vocês
dariam de dica para as empresas que estão começando a fazer diversidade ou que pararam os investimentos em diversidade para que seja real, né? Para a gente sair desse pinkwashing, do greenwashing, de tudo que tem a ver com diversidade e sustentabilidade, para ir realmente para o dia a dia, para as pautas práticas e não ficar só no discurso. Quais dicas vocês trariam? Pode começar, Mar. Nossa, difícil. Virou uma Marina, depois você... Eu acho que para esses casos de empresas que ou ainda não começaram a mexer nisso, ou que tiveram que recuar, enfim, acabaram perdendo recursos e investimentos nessa área, eu acho que talvez um primeiro passo seja olhar para dentro, para entender o que você consegue fazer com a menor quantidade de recursos possível. Porque, claro, a gente que trabalha com isso, a gente entende que, obviamente, quanto mais investimento, melhor a gente consegue fazer as coisas, mais rápido a gente consegue ter as transformações, que são transformações que já estão muito atrasadas, né? Mas é claro que vai ter situações que a gente não vai ter como lidar com ter mais dinheiro do que a gente gostaria de ter. Então, olhar para dentro, ver o que a gente consegue fazer. Então, quem a gente tem ali dentro que a gente consegue usar como recurso, né? Ter essas pessoas como embaixadoras, o que a gente consegue fazer de forma que a gente consiga pagar com o salário dessas pessoas, com o trabalho dessas pessoas. Eu acho que isso a gente entra também num ponto uma linha muito tênue, assim, que a gente tem nas empresas, principalmente aquelas que têm grupos de afinidade, o trabalho voluntário de pessoas que são de grupos minorizados e que geralmente fazem trabalhos incríveis, porque, né, elas têm uma ligação muito mais do que uma ligação de negócio. Uma ligação pessoal, né, de propósito de vida, enfim, de entender que elas vão melhorar a empresa para elas e para pessoas como elas dentro. E eu sei que isso é uma linha tênue porque às vezes a gente sobrecarrega demais essas pessoas, assim, né? Acaba sendo um outro, né? Você tem uma tripla jornada, uma quádrupla jornada, porque essas pessoas têm que fazer o trabalho delas e depois elas ainda têm que fazer uma coisa voluntária. Mas eu acho que nesses momentos, né, se a gente tem essas pessoas embaixadoras, se a gente tem recursos internos, acho que a gente pode começar a usar por aí. E aí, claro, mas não pode perder de vista que precisa de investimento. Perfeito. E você, Ju? Bom, eu sou um profissional do branding, né? Eu vou estar olhando para como que esse posicionamento, qual é o sentido desse posicionamento? Qual é o sentido desse propósito? Porque aí a gente entra no pink wash. Por que a empresa faz isso? Por oportunismo. Ok. Mas e a partir do momento que a gente faz, né, esse processo de branding, entender, as pessoas da empresa entendem a marca, elas entendem qual é o ativismo da marca por si. Eu fiz um projeto bem legal, assim, de uma empresa do audiovisual. E ela estava num processo, ela percebia que ela queria fazer algo melhor, né? Ela estava se expandindo, mas ela não entendia como ela estava se expandindo. Ela queria ter um ativismo, ela queria poder falar alguma coisa. E a gente fez um processo lindo de rebranding, e entendendo que o propósito dela estava em trazer a acessibilidade nos seus vídeos. Era um propósito simples, mas que ela não estava conseguindo ver isso, as pessoas não estavam conseguindo ver isso dentro das empresas. Então, quando a gente estabelece espaço dentro das empresas, onde a gente pode falar sobre as reais estratégias, aí sim a gente está falando de estratégias genuínas que partem de dentro para fora. E aí o branding tem essa importância e a gente não cai nesses lugares de pinkwashing, greenwashing, tudo washing. Perfeito, ótimo. E você, Beto? Existem... É engraçado que existe, óbvio que existe também a difusão, né, das atitudes, mas também existe a prática. Eu, por exemplo, vou citar dois exemplos, né? A Chili Beans, que é uma empresa que começou no mundo mix, né, nos anos 90, que realmente entrou nessa questão da diversidade, entendeu, como conceito e propósito, foi a primeira empresa do Brasil, entendeu, realmente a contratar, entendeu, pessoas trans, pessoas negras, clubbers, não sei o que, para suas lojas, tanto que a Chili Beans até hoje são um dos maiores ativos deles, né, que é a diversidade do público jovem, e não necessariamente ele usa isso como o brand da empresa, mas ele pratica. E isso eu acho que retorna para ele desse soft washing, esse soft power, né? O soft washing não, né? Soft power, perdão. Que é um pouco disso. Eu também fui numa agência semana passada, chama justamente A Agência, que é uma agência de publicidade brasileira, a única grande agência com capital 100% brasileiro. São diretores que saíram de outras agências que tinham capitais estrangeiros, né? Hoje em dia todo mundo sabe que as grandes agências são vinculadas a grandes grupos, né? Isso engessa um pouco, e eles se identificam como agência de talentos brasileiros, capital brasileiro. Quando eu cheguei lá, aqui na Vila Madalena, um prédio assim da Ideias Arvos,
4 andares, assim, sabe? Muito disruptivo, parecia as agências dos anos 90, né? E eu nunca tinha percebido isso. E dentro da equipe deles era assim, uma diversidade natural ali, entendeu? Que não era assim a pessoa trans na recepção, entendeu? Era a pessoa trans lá na mesa da direção de arte, uma pessoa negra, mulheres, não sei o quê, jovens, assim, roupas diversas, assim. Aquilo para mim me fez um bem tão grande que talvez isso se reflita nas campanhas que eles fazem, né? Dentro das equipes dele, e aí vai esse soft power, pelo menos com esse olhar, né? De não fazer piadas racistas, piadas homofóbicas, ou você ter pelo menos uma diversidade de casting. Então também essa consciência, né, que a Marina fala, também eu percebo entrando dentro das campanhas. Óbvio que alguns exageram, né? A gente percebe ali que, pô, peraí, não sei o quê, mas a maioria existe já isso. Não tem retrocesso, né? A gente traduzir o nosso povo, né? Ótimo. Perfeito, perfeito. E aí, pessoal, agora, extrapolando um pouco do que a gente discutiu, eu queria trazer o tema de dados, né? Porque quando a gente fala de pessoas, quando a gente fala de impacto social, principalmente, RH, normalmente afastam a gente de pensar em dados, analisar os dados de pessoas e tudo mais. Eu queria que vocês trouxessem um pouquinho sobre como aplicar dados e resultados para provar para as empresas o quanto é importante, né? Cuidar de diversidade, sustentabilidade e impacto social. Podem contar um pouquinho para mim da experiência de vocês? Quem pode começar? Mudar a roda aí? Posso. Aconteceu uma coisa mesmo na Feira da Parada, que foi a primeira do Memorial do ano passado que eu estava lá, né? Quando a gente um evento gratuito, mas justamente falei, gente, peraí, vamos fazer um Simpla gratuito para a gente saber quem vai na feira. Eles tinham há 20 anos de feira, nunca tinham tido um dado de público, né? Falei, hoje em dia a tecnologia é uma coisa tão simples, né? Sim. E nós fizemos isso, né, na feira, só que isso a Simpla, que é a maior empresa. Só que quando a gente começa a colocar o convite, né, para as pessoas passarem os dados, a gente percebeu que a Simpla não tinha lá um local onde a pessoa pudesse registrar o seu nome, o seu registro, o nome o nome social, entendeu? Assim, e também não tinha, por incrível que pareça, eu sou trans, eu sou hétero, eu não sei o que. Aí eu falei, não é possível que uma empresa como a Simpla, isso o ano passado, não tem essa parte. Aí eu comecei a ir, realmente não tinha o pessoal assim, aí óbvio que a gente chega lá, né, já acionei uns canais assim um pouco pela diretoria, e eles na hora reconheceram esse buraco, né, e fizeram lá todas as categorias que eu acho que a parada LGBT precisava, né, e isso também acabou virando uma questão para eles usarem todos os outros eventos, né, então olha só, uma coisa tão simples, né, e não tinha sido feito. Eu fiquei, como assim não tem, né, assim, tive que discutir se eu seja isso agora. Então tem muita coisa ainda que a gente tem que voltar para trás para dar 2 passos para frente. Perfeito. Tudo. Eu vou trazer a perspectiva mais estética da pesquisa, né? Porque quando a gente está falando de relatório de impacto, a gente ainda tem esse lugar que é muito chato. É chato ler um relatório, né? A gente vai buscar os relatórios das empresas, às vezes eu vou, né, fazer essas pesquisas, e aí são documentos maçantes que afastam o público-alvo. A quem interessa a gente falar sobre os impactos que a gente está causando, né? Então, quando a gente consegue trazer uma linguagem, né? Tudo bem, a gente precisa entender para quem que a gente está comunicando. Para fazer uma comunicação eficaz, o receptor precisa entender o que o emissor está falando sem nenhum ruído e devolver, né, esse entendimento. Mas quando a gente olha, né, qual é o público que a gente está comunicando? A gente está comunicando para investidores, a gente está comunicando para o público final. Então, são 2 linguagens diferentes. A gente não pode entregar para o público final um relatório chato que ninguém vai querer saber quais são os números. A gente precisa adaptar a nossa linguagem e, principalmente, a Marina falou que as empresas elas têm vergonha, muitas vezes vergonha, ou né, eu também já trabalhei com uma empresa que ela falava que não queria, eles usavam o termo bullshitar, né, que eles não queriam se vender porque soava muito arrogante, né, deles. Mas é muito pelo contrário. As empresas precisam, marcas de vocês precisam dar os exemplos. Precisa dar exemplo. A gente precisa falar sobre os impactos que a gente está causando. Qual é o real impacto em cada território que a gente está tendo. Então, se a gente vai falar com o investidor, poxa, o que interessa o investidor em relatório de impacto social?
Se a gente está falando com o público final, o que interessa essas pessoas? Eles querem saber se o território dele, qual é o benefício que eles vão ganhar. Então, isso precisa estar muito esclarecido de uma forma muito mais didática e lúdica. A gente está em era digital, era de inteligência artificial. Criatividade é esse ponto que a gente precisa olhar. Como fazer as pessoas se juntarem para as conversas. Fazer que as nossas ações e o comprometimento com o ESG seja uma causa coletiva, não é? Perfeito, João, perfeito. Concordo bastante com o que você falou, João. E concordo muito com o que você falou lá na sua pergunta. Assim, a gente ainda, tanto como RH quanto como de diversidade, a gente ainda é visto como um órgão, uma área distante dos dados, né? Tanto que a gente tem muitas buscas aí de RH estratégico, diversidade com estratégia, porque a gente está tentando buscar esses dados. Mas eu acho que a gente ainda está um pouco atrás do que a gente precisava. Porque os dados são essenciais para qualquer iniciativa de diversidade ou de ESG que a gente for fazer dentro das empresas, né? Porque como que a gente vai entender aonde a gente quer chegar, se a gente não consegue medir nem onde a gente está, né? A gente precisa quantificar isso. E aí, claro, a gente vai entrar no clichê de, para levar para alta liderança a gente precisa de dados, a gente precisa de mostrar com números, com certeza. Mas a gente precisa também entender estratégia. Então, é o básico, assim, a coisa mais básica da diversidade, o quê? Um censo, para você entender, porque eu quero trazer mais pessoas negras para a empresa. Tá, será? Será que você não tem essas pessoas aqui? Talvez você precise desenvolver essas pessoas para outros cargos? Então, ter esses dados é muito importante para qualquer coisa de diversidade. Tem uma pesquisa que saiu da Together essa semana, que é muito legal, assim, que eu achei boa, porque ela mostra ainda como os dados nos ajudam a até desmistificar algumas realidades, assim, né? Desde o começo do ano, quando essa pauta do retrocesso das empresas norte-americanas ficou mais forte, a gente tem esse papo, ele acontece em todo lugar que eu vou, né? Eu acho engraçado, assim, porque antes eu ia nos lugares que não são de diversidade e as pessoas não falavam comigo sobre isso, mas agora elas falam, elas chegam assim e falam, olha, nossa, eu vi que, né, o Trump cortou muita coisa, e aí, como é que você vai fazer? Então, assim, elas não sabiam nada de diversidade antes, mas agora elas sabem que não há diversidade mais, que não há mais investimento. Então, isso eu acho que ficou muito forte. E, claro, a gente sente muito no impacto disso. Mas essa pesquisa da Together eu achei que foi muito legal, porque eles fizeram umas perguntas para 305 empresas. E eles perguntaram, efetivamente, o que mudou na sua empresa a partir das decisões dos Estados Unidos? Vocês tiveram algum retrocesso que foi motivado pela decisão dos Estados Unidos ou das empresas dos Estados Unidos? E mais de 60% disseram que não. Assim. E aí, desses 40, não é que 40 tiveram, ainda tiveram algumas que tiveram impactos positivos. Então, assim, né, é um número menor, mas que, enfim, diante da ameaça do retrocesso, resolveram investir mais. E, claro, tiveram aquelas, mas muito menos do que a gente imagina, eu acho que no senso comum, que acabaram não retrocedendo, preferiram não retroceder. Então, acho que os dados também, eles nos mostram um pouco, eles não são suficientes, acho que as histórias são mais fortes que os dados, mas a gente precisa dos dados para construir essas histórias, porque eles nos mostram, acho que um pouco mais da realidade, assim, e tira a gente desse senso comum que às vezes pode ser prejudicial para o ESG no geral. Ótimo, perfeito. Não, esses dados dessa pesquisa me deixaram bem feliz, na verdade. Não, há esperança ainda, pessoal. E eu queria direcionar agora essa frente de comunicação para uma experiência que eu tive, tá? Não vou citar onde, mas eu fui numa ação de impacto social dentro de uma favela e era para potencializar pessoas ali, né, da periferia e tudo mais. Só que quando eu parei lá fora, né, tava lá esperando para pegar um Uber, eu acabei ouvindo que as pessoas da comunidade ali não sabiam do que estava acontecendo ali dentro desse espaço. Então, eu sinto ainda que as empresas não sabem como se comunicar com as comunidades que elas estão. E eu queria que vocês dessem dicas também, falassem desses desafios, porque eu sinto que tem muito dinheiro investido em algumas coisas, mas o dinheiro não é visto, né? O poder desse investimento não é visto da melhor forma, porque não chega nas pessoas certas, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho dessa frente também, que eu sinto que está acontecendo muito ainda. Quem pode começar? Posso ir. Concordo demais com você, assim, já vi exemplos práticos, tanto quanto funcionária de empresa, quanto como consultora, de como as empresas não conseguem comunicar coisas muito básicas, assim. E até exemplos pensando dentro da empresa mesmo. Já cheguei em empresa que a empresa gastou um dinheiro para rodar um censo de diversidade e aí não conseguiu o mínimo de respostas que eles precisavam. E aí me chamaram, né, para entrar no projeto e eu fui entender, eles não fizeram nenhuma comunicação do censo. Então, assim, as pessoas não sabiam por que a empresa estava querendo aquele tanto de informação delas? E aí foi engraçado que eu comecei a conversar com algumas pessoas e elas me falavam assim, então, mas um dia eu abri o e-mail, tinha lá, responda essas perguntas. Ah lá, qual a sua orientação sexual? Por que a empresa quer saber se eu sou gay ou não? E assim, de fato, uma pessoa que está fora, a gente que está no meio, a gente sabe por que a empresa quer saber, mas
Uma pessoa que não faz ideia, como ela vai confiar, como ela vai responder uma pergunta? Então, a empresa não está comunicando direito. Eu falei lá no começo que, além de ser consultora de diversidade, eu sou consultora de comunicação, e acabou sendo uma coisa natural, assim, porque eu fui, né, me tornei consultora de diversidade, chegava nas empresas e via que muitos problemas vinham da comunicação. Então, assim, às vezes, para fazer um projeto de diversidade, eu precisava dar 3 passos para trás e ajustar questões de comunicação para a gente conseguir começar um projeto de diversidade. Então, acho que esse exemplo que você deu é um exemplo ótimo de público externo. Então, se a empresa já tem dificuldade de comunicar para o público interno, imagina para o público externo. Então, acho que precisa começar a repensar essas narrativas. E aí eu acho que entra uma coisa muito importante que o João falou antes, que é justamente pensar como você comunica para cada público, porque você conversa diferente com cada público. A mensagem é a mesma, mas você precisa entender como você comunica para cada público. Aí eu acho que o pulo do gato está aí. Sim. Até fazer pesquisa ali no espaço para ver o que essa comunidade precisa, né? Porque às vezes você está oferecendo um negócio que ninguém vai querer e é só perda de dinheiro mesmo. Mas sabe aonde que a gente cai no erro da comunicação? Só falar. As pessoas só querem falar. Ninguém quer ouvir. Ninguém quer fazer uma pesquisa, entender, sentar do lado da pessoa, sentar lá na favela. Não no dia do evento, vai no outro dia, vai conhecer a realidade, sabe? Ouvir as pessoas, novas histórias. Mas não, a gente ainda está numa mentalidade, a gente só quer falar, então vamos introduzir ali, eles precisam de um evento de SG, bota lá na favela. Mas ninguém sabe o que é o evento. Não sabe nem o que é SG, né? Sabe? Ninguém comunica. Então, como que a gente vai olhar para isso? O que a Marina falou foi muito certo, assim, de como a gente precisa entender que esses públicos estão em outra linguagem. A gente precisa se adaptar a essas linguagens. E uma dica que eu dou eu vejo que muitas empresas elas têm esse poder aquisitivo, muitas querem até entender mais sobre inovação, acessar esses lugares, mas elas não têm muito essa capacidade ainda de desdobrar. Talvez por conta da burocracia, não sei como que é, mas o que hoje eu entendo, estando em vários territórios, em vários ecossistemas de inovação pelo Brasil, eu percebo que esses ecossistemas de inovação, que tem muitas dessas vezes ONGs, institutos, fundações, esses sim conseguem acessar territórios mais vulnerabilizados. As empresas, muitas vezes, querem fazer essa conexão direta, não conseguem. Então, elas precisam entrar em ecossistemas de inovação. Essa é a minha dica. As empresas precisam entrar em ecossistemas de inovação para entender territórios diversos, territórios mais vulnerabilizados. E aí, sim, dentro desse ecossistema, ela vai entender o que é colaboração. Porque aí cada um vai direcionando. Aqui a gente consegue, essa ONG consegue comunicar com tal, essa ONG consegue fazer um impacto mais aprofundado para aquele nicho. Então, olhar para esse ecossistema de inovação, né, para a empresa, acho que seria essa minha dica, e ela entrar de peito aberto, comprometida também a repensar suas estruturas. Acho que essa é a minha dica que fica para vocês. Deixa eu só completar, até porque nesse exemplo que você deu, João, da comunidade que a Tamara trouxe primeiro, como é difícil a gente pensar, né? Como que uma sala fechada de pessoas que nunca pisaram naquela comunidade ou que não tem essa vivência vai conseguir entender o que aquela comunidade precisa, né? Muito claro, assim, quando a gente para pensar, é muito óbvio que a gente não vai saber. A gente precisa justamente ter essa escutativa, trazer as pessoas para construírem com a gente, né? Não é uma construção de para, é uma construção com. Acho que isso faz sentido. Contratar as pessoas da comunidade também é uma saída. Exatamente. Geração de renda para quem está lá. Perfeito. E ninguém consegue enxergar essa estratégia 360, né? Eu sinto que as empresas ainda têm muita barreira de separar a área de diversidade das outras, assim, como se fosse só para dizer que tem, né? E ninguém consegue enxergar e colocar isso nos outros projetos e fica uma coisa jogada realmente e, mais uma vez, perda de dinheiro, né? Ninguém consegue desenvolver nada. E você, Beto, o que você sente? Eu concordo com ele, com o Marco, assim. Eu acho que eu entrei na política em 2012, né? Assim, fiquei na área legislativa e executiva até o ano passado. Fiz questão de entrar na área legislativa até para entender um pouco dos processos, como as leis são feitas, né? E tanto em empresas privadas, entendeu, como no poder público tem esse poder, nada é feito de fora para dentro, é tudo de dentro para fora. Então, assim, o que tem de políticas e verbas mal aplicadas, porque alguém lá, tecnólogo, acha que aquele recorte da sociedade precisa, porque ele ouviu falar num jornal e se cria coisas que não tem absolutamente nada a ver com esse recorte da sociedade.
diversidade, não respeitando as características, né, das pessoas. Eu mesmo, assim, a lei que eu fiz, que eu tenho o maior orgulho, foi a lei de comida de rua, de food truck. Eu que criei essa lei, foi a primeira lei de economia criativa do Brasil, né, e que a nossa lei que a gente desenvolveu aqui foi para o Brasil inteiro, até no Canadá. A lei do Canadá é baseada na lei de São Paulo. Por quê? Porque, justamente porque, como eu não era da política, eu não sabia, eu fiz como tem que ser feito. Levei as demandas, entendeu, desse setor para dentro da Câmara, né? Na época, não sei se vocês lembram, há 10 anos atrás, a pessoa de comida de rua era perseguida. A tia do bolo só podia ter cachorro quente, né? Falei, por que isso, né? Aí, quando eu comecei a entrar, óbvio, descobri inúmeras variantes, que eu posso até citar algumas, desde corrupção pública, né, de agentes públicos que dominam o local, como o próprio... a pessoa que está lá fragilizada e oprimida, ela não quer também se regularizar porque ela não quer pagar imposto, né? Aí eu comecei a entrar nesse universo e, na época, eu estava representando, no caso, os food trucks, que era a galera mais descolada, que o food truck estava vindo. Eu falei, não tem como fazer uma lei de food trucks se a gente não levar essas 100 mil famílias junto com essa lei, que é a tia do bolo. A partir daí foi um processo assim de 1 ano e meio, eu abri várias audiências públicas, onde a gente começou realmente a ouvir tudo que tinha para falar, quem estava lá, quem estava ali. Aí chegou uma hora que as grandes empresas, restaurantes, não queriam de jeito nenhum, porque achavam que ia ser uma concorrência. Falei, qual que é o problema? Então tá, não pode, a 50 metros de qualquer restaurante não pode ter food truck. Acabou o problema. Então, a gente mergulhou nesse processo, né? E a lei saiu, ela regulamentou de uma vez só, mas imagina, eu acho que os números são mais de 100 mil famílias que viviam de forma irregular, né? Os food trucks também vieram, obviamente com o aparelhamento do executivo, ela se travou, mas em muitos locais do Brasil ela aconteceu, né? Então, eu acho que é meio um pouco sobre isso. Quando você quer fazer uma coisa, você tem que realmente entender para quem você fez. As empresas, elas desenham, não, vamos atender mulheres negras, mães solteiras e não sei o que, blá, blá. E para você chegar nesse público, você tem que saber a realidade, né, de tudo isso, né? Então, eu acho que é uma coisa positiva, porque as pessoas estão tentando fazer, estão tentando acertar. Aí precisa de pessoas como vocês, entendeu? Para realmente trazer esses dados. E o que eu gostei muito que a Marina falou é que a empresa, ela já está fazendo e nem sabe, né? Às vezes só de você mapear ali, entendeu? Tudo fica no lugar certo, né? Então, ótimo. Parabéns pelo trabalho de vocês, que tem essa árdua tarefa da comunicação. Perfeito. E parabéns pela lei do food truck, já me favoreceu muito. Se alguém come food truck aqui... Olha, eu vou lembrar de você toda vez que eu comer no food truck agora. Vários dogões. Bom, pessoal. E agora, para a gente poder fechar, eu queria que vocês trouxessem um recadinho para o pessoal que está assistindo a gente. E aí pode ser algo mais pessoal mesmo, tá? Pensando que nosso público também é diversificado. O que vocês gostariam de trazer em relação à comunicação, né? Primeiramente. Mas também pode ser um recadinho de vocês, né? Pessoas físicas, para o pessoal que está ouvindo a gente. Tá. Eu gostaria de fazer uma provocação, que eu sou desse lugar, assim, de observar o nosso ambiente de trabalho hoje. Quais são as práticas que a gente está tendo? A gente tem práticas boas de escuta, de diálogo. O diálogo é algo que é inadoecido dentro da sua equipe, porque quando a gente tem espaços seguros, a gente tem espaços propícios para a inovação, férteis para a criatividade, para o bem-estar, para o mais engajamento, para a sensação de pertencimento. Quando a gente cria esse espaço seguro, a gente tem essa possibilidade, né, de fazer a inclusão acontecer, de fazer a inovação acontecer. Então, a minha reflexão é: quais são as atitudes, quais são as práticas que você vê que tem futuro e leva isso adiante? Leva para o seu liderado, para a liderança, para quem for, né, para que a gente comece a co-criar esse espaço para que a ESG seja implementada como uma visão integral e não só como um setorzinho. E assim como a diversidade também. Perfeito, João. Acho que meu recadinho vai um pouquinho na onda do seu, assim, mas é porque eu gostaria que as pessoas pensassem, cada um aqui que está assistindo, pensasse
O que você pode fazer para tornar os lugares que você vai mais inclusivos, assim? E, às vezes, gente, é cobrar das empresas também, porque eu não acho que a responsabilidade é individual, assim, em nenhuma esfera. Mas tem muita coisa que a gente consegue fazer, né? Às vezes tem uma liderança que está ali numa empresa que talvez não seja tão inclusiva, mas tem coisa que você consegue fazer para o seu time, tem coisa que você consegue fazer no seu dia a dia, tem coisa que você consegue fazer na igreja que você vai, na escola que você frequenta, em qualquer lugar que você vai. Então, o que está ao seu alcance? Acho que a gente começa por aí, acho que é muito bom, assim. E, claro, talvez dentro desse alcance seu esteja cobrar governo, seja cobrar empresa, seja cobrar outras pessoas também. Acho que se cada um fizer um pouquinho é ótimo. E para quem está, né, nessa com a gente da diversidade, quem está aí aos trancos e barrancos e querendo esmorecer, não esmoreçam, gente. Eu acho que qualquer coisa que a gente pensa quando a gente fala de social é um passo para frente, 2 para trás, mas a gente precisa fazer aqui uma coisa que o Beto falou que é muito importante, é isso. Quando as empresas saem, quem fica são os ativistas. E eu acho que a gente aqui, de várias formas, nós somos ativistas. Então, a gente precisa continuar. Acho que é isso. Perfeito, Mar, já fiquei arrepiada já. Obrigada pelo recado. E você, Beto? Não, eu acho muito bacana essa intersecção que a Marina e o Marco fizeram, realmente, porque a gente precisa das empresas e elas também precisam da gente, né? Como o Marco falou, é melhor você ter os projetos, né, do território do que você querer mapear um território, né? E acho muito importante, assim, essa relação, né, que o terceiro setor tem, esse protagonismo, porque também não adianta se vender barato, entendeu? Eu nunca me vendi barato para a empresa, entendeu? Ao contrário, muito do meu marketing nas minhas coisas foi ser contra o sistema na hora que tinha que ser, mas obviamente que o sistema ajuda muito, principalmente quando você muda a cultura interiormente, né? Eu acho que tem várias conquistas no ESG, na sustentabilidade, na qualidade, na inclusão, né? Talvez elas não tenham a visibilidade que devem ter, mas eu acredito num caminho sólido disso. E um caminho sem volta, não tem como, entendeu? Ou vai se adaptar ou não vai existir como verdade, marca, conceito, né? Um pouco sobre isso, não tem volta. Perfeito. Eu sinto que as empresas que realmente estão comprometidas continuam, né? Então, também é uma oportunidade até de fazer projetos maiores e que realmente vão dar um impacto final que a gente quer. Então, empresas que estão aí querendo trazer mais diversidade também conheçam mais aí do trabalho do João e da Marina. Também trabalhem aqui com o Beto, que o Beto tem eventos incríveis. Eu estou super ajudando ele aqui a construir várias pontes. E obrigada mais uma vez por acompanharem a gente até aqui. E a gente fica na próxima. Até mais. Don't wanna complication.